Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Profeta e os Idólatras. O Profeta e os Idólatras. Está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, de versículo 1 a 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, de versículo 1 a 11. Deus usou o profeta Ezequiel para falar. Prestem atenção sobre o profeta e os idólatras. Que interessante, queridos irmãos. A palavra diz assim: alguns anciãos de Israel vieram procurar-me e assentaram-se diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, essa gente instalou seus ídolos no coração e põe diante de si o tropeço que faz pecar. Deveria eu deixar-me consultar por eles? Por isso, fala e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: se alguém da casa de Israel instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que faz pecar, e depois se dirigir a um profeta, eu, o Senhor, lhe darei a resposta, por causa da multidão de seus ídolos. Assim agarrarei a casa de Israel pelo coração, que de mim se afastou por causa de todos os seus ídolos. Por isso, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: voltai e convertei-vos de vossos ídolos. Desviai a face de todas as abominações. Pois, se alguém da casa de Israel, ou dos estrangeiros residentes em Israel, se afastar de mim, instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que faz pecar, e depois se dirigir a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, lhe darei a resposta pessoalmente. Voltarei minha face contra tal pessoa e farei dela um exemplo proverbial, exterminando-a do meio do meu povo. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Quanto ao profeta que se deixar seduzir e pronunciar um oráculo, fui eu quem o seduziu. Estenderei a mão contra ele e o exterminarei do meio do meu povo Israel. Ambos serão culpados. A culpa do consulente será idêntica à do profeta consultado. Assim, a casa de Israel não mais se afastará de mim, nem se manchará com todos os seus crimes. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Oráculo do Senhor Deus. Amém e aleluia, queridos irmãos. Queridos irmãos, esta passagem do livro do profeta Ezequiel é uma coisa muito clara para a gente pensar. Para os profetas de Deus, os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, pensarem direitinho. Porque o profeta e os idólatras, quando uma pessoa começa a colocar no seu coração um ídolo, uma imagem, um Deus que não é Deus, um Deus falso, sendo ele, vamos dar exemplo para vocês, um Deus do futebol, um Deus da música, um Deus dos palcos, ou um Deus idolátrico das igrejas, e colocar dentro do coração e começar a cultuar esse ídolo, ele se torna uma pedra de tropeço que leva a pecar, que leva ao pecado. Queridos irmãos, também diz a palavra que se uma pessoa idólatra, que não quer mudar os seus pensamentos, que não quer tirar do teu coração aquelas imagens, aqueles ídolos,
de dentro do teu coração e procurar um profeta, um discípulo do Senhor, e pedir uma palavra, pedir uma oração, sabendo o profeta que aquela pessoa é um idólatra e não quer mudar, o profeta não deve atender o pedido. Porque se o profeta atender o pedido, ele vai contra Deus. Deus que o constituiu como ministro, com autoridade. Porque aquela pessoa idólatra não quer tirar do seu coração a idolatria. São pessoas que só querem viver na idolatria e quando estão doentes, estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma libertação, procura os verdadeiros profetas de Deus. E aí Deus diz ao profeta e a todos os profetas e discípulos, não atenda essa pessoa, porque ela está num tropeço de pecado, ela não quer mudar, ela se afastou de mim por causa da idolatria que está no teu coração. E se você atender a esta pessoa, não é comigo que você está trabalhando. E eu vou te castigar também. Assim diz essa palavra no profeta Ezequiel, queridos irmãos. Como diz assim, Deus falando ao profeta, a palavra do Senhor veio a mim nesses termos. Filho do homem, essa gente instalou seus ídolos no coração e põe diante de si o tropeço que o faz pecar. Irmãos, quando você fica adorando um ídolo, um santo, uma santa, ou até mesmo esses personagens humanos, você deixa Deus de lado e começa a adorar uma coisa que não é de Deus, que é contra Deus, e coloca dentro do teu coração, e enraiza dentro do teu coração, e você não muda. Você procura um homem de Deus, uma mulher de Deus para oração, mas você não muda. Você é um idólatra, como diz a palavra de Deus. Um idólatra, aquele que adora ídolos no coração. Então Deus diz, filho do homem, essa gente instalou seus ídolos no coração e põe diante de si o tropeço que os faz pecar contra Deus. E assim diz o Senhor Deus também, se alguém da casa de Israel instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que faz pecar e depois se dirigir a um profeta, eu, o Senhor, lhe darei a resposta por causa da multidão dos seus ídolos, da multidão dos teus pecados. Assim diz Deus, assim agarrarei a casa de Israel pelo coração, que de mim se afastou por causa de todos os seus ídolos. E assim diz o Senhor Deus também, voltai e convertei-vos dos vossos ídolos, voltai e convertei-vos dos vossos pecados, desviai a face de todas as abominações. Porque adorar ídolos no coração, na imagem, em qualquer lugar, é abominação para Deus. Pois se alguém da casa de Israel ou dos estrangeiros residentes em Israel se afastar de mim, instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que o faz pecar, e depois se dirigir a um profeta para pedir uma palavra, uma oração, para me consultar, eu, o Senhor, lhe darei resposta pessoalmente. Voltai minha face contra tal pessoa, e farei dela um exemplo proverbial, exterminando-a do meio do meu povo, castigando-a. Deus está falando para o profeta, assim sabereis que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Quanto ao profeta, agora olha a advertência quanto ao profeta, quanto ao profeta que se deixar seduzir e pronunciar um oráculo, estenderei a mão contra ele e o exterminarei do meio do meu povo. Ambos,
o idólatra e o profeta serão culpados do pecado. Assim a casa de Israel não mais se afastará de mim, nem se manchará com todos os seus crimes, com todos os seus ídolos do coração. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Oráculo do Senhor Deus, palavra do Senhor Deus. Queridos irmãos, fica claro que todo aquele que adora um personagem humano, sendo ele de qualquer face da terra, ou que adore um santo ou uma santa, cria uma imagem e essa imagem vem para dentro do coração, é considerado para Deus um idólatra. E Deus está falando para o profeta: não ore, não interceda por este povo. Amém.